Olá, mulheres queridas! Estamos chegando na reta final da leitura do nosso livro 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Hoje vamos falar da nona mulher, que na verdade é uma dupla, Marta e Maria. Neste capítulo entraremos em contato com duas mulheres extraordinárias. Meditaremos sobre a vida delas em conjunto, porque é desse modo que as escrituras as apresentam de forma coerente. Elas moravam com seu irmão Lázaro, na pequena vila de Betânia. Essa vila ficava a uma curta distância de Jerusalém, somente a 3 quilômetros a sudeste do portão oriental do templo, um pouco depois do Monte das Oliveiras, vindo do centro da cidade de Jerusalém. Tanto Lucas como João registram pelo menos 3 momentos importantes nos evangelhos. Betânia era uma pousada comum para ele em suas viagens, e a casa dessa mulher parecia um local acolhedor para Jesus durante as visitas à Judéia. Marta e Maria formam uma dupla fascinante, bem diferente em muitos aspectos, mas semelhantes em um detalhe vital: as duas amavam a Cristo. Elas se tornaram amigas próximas dele durante seu ministério terreno, e ele tinha amor profundo por sua família. O apóstolo João, que era um observador atento das coisas e das pessoas que Jesus amava, fez questão de registrar que Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. Está relatado lá em João 11, verso 5. Não se conta de que modo essa família se aproximou tanto de Jesus, e não se menciona nenhum laço de família entre os parentes de Jesus e o clã de Betânia. Parece que Marta e Maria eram simplesmente duas entre as muitas que ouviram Jesus ensinar no início do seu ministério, cultivando assim um relacionamento íntimo e sólido de comunhão profunda e amorosa. Fica claro pela descrição de Lucas que Jesus se sentia muito à vontade na casa deles. O fato de que Jesus cultivava ativamente essas amizades esclarece o tipo de homem que ele era. Também ajuda a explicar como ele conseguia ter um ministério itinerante na Judéia sem nunca se tornar um mendigo sem teto, apesar de não manter uma moradia permanente em seu nome. Aparentemente, pessoas como Marta e Maria o hospedavam em suas casas junto às suas famílias, e ele se sentia claramente em harmonia entre seus vários amigos. Com certeza, a hospitalidade é uma característica especial dessa família. Marta, em particular, é retratada em todas as passagens como uma anfitriã, que fazia questão de receber as pessoas, dando toda atenção a cada detalhe. Até seu nome é a forma feminina da palavra aramaica para Senhor. Ela era um nome perfeito, ela era perfeita porque Marta assumia claramente a postura de dona de casa. Lucas 10, versículo 38, fala da casa da família como a casa de Marta. Esse fato associado ao episódio de que seu nome era geralmente mencionado em primeiro lugar na lista dos irmãos, dá a entender fortemente de que ela era a irmã mais velha. Lázaro parece ser o mais novo dos três, porque foi mencionado por João em terceiro na lista dos membros da família. Não há indícios algum da idade deles, mas pelo fato de Maria ficar literalmente aos pés de Jesus a cada aparição na narrativa, seria difícil imaginá-la com uma idade avançada. Além disso, os temperamentos extremamente diferentes de Maria e Marta não parecem ter sido suavizados pela idade. Tenho a impressão de que todos os três eram bem jovens e inexperientes. De fato, quanto à sua interação com Cristo, ele sempre os tratava como irmão mais velho, e muitos princípios que ele os ensinava eram lições profundas, práticas para jovens que estão amadurecendo. Algumas dessas lições se revestem de uma importância singular. No episódio que nós vamos ler a seguir, as Escrituras nos trazem 3 relatos importantes sobre a interação de Jesus com essa família. Primeiramente, a passagem de Lucas 10, versículo 38 ao 42, descreve um pequeno conflito entre as irmãs sobre como demonstrar melhor sua devoção a Cristo. É nesse lugar que encontramos inicialmente Marta e Maria no Novo Testamento. O modo pelo qual Lucas descreve seus temperamentos conflitantes foi perfeitamente coerente com tudo o que vemos nos 2 incidentes posteriores registrados por João. Em João 11, praticamente todo o capítulo é dedicado a uma descrição sobre como o irmão delas, Lázaro, morreu e foi ressuscitado por Cristo. O tratamento pessoal de Jesus dispensado a Marta e Maria, nessa cena, destacou suas características individuais. Na verdade, toda a profundidade da gratidão e do entendimento de Maria foram revelados em um terceiro relato final, em que as 2 mulheres aparecem mais uma vez juntas. Está registrado em João 12, quando Maria ungiu os pés de Jesus com unguento caro e os secou com o cabelo. Apesar de Mateus e Lucas descreverem o acontecimento, nenhum deles mencionou o nome de Maria nesse contexto, mas mesmo assim ficou claro que eles estavam descrevendo o mesmo incidente sobre o qual lemos em João 12.
De acordo com Mateus e Marcos, o gesto de Maria de ungir os pés de Jesus aconteceu na casa de Simão, o leproso. Quem sabe tenha sido uma celebração formal da ressurreição de Lázaro. E se esse for o caso, esses grupos de amigos tinham se reunido principalmente para expressar gratidão a Jesus pelo que ele fez. E Maria sabia exatamente como demonstrar sua gratidão da melhor maneira. Em outra reunião, na casa de um homem, um fariseu, que por coincidência também se chamava Simão, uma mulher que era pecadora, aparentemente uma prostituta arrependida, certa vez ungiu os pés de Jesus e os secou com os cabelos, exatamente como Maria fez no relato de João 12. No final de Lucas 10, Jesus deu uma leve repreensão a Marta e uma lição forte sobre onde ela deve estar com suas prioridades. A passagem é curta, porém muito rica. Diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado fazer o serviço sozinha? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus tinha vindo aparentemente a convite de Marta. Foi ela quem o recebeu em sua casa. Marta, com muito mérito, fez muito bem o dever de anfitriã. Gosto muito do modo como Jesus aparece nessa cena. Marta, ela era uma anfitriã de primeira, queria que tudo desse certo. Era alguém que recebia os convidados de um modo muito consciente e atencioso. Jesus logo se sentiu à vontade e desfrutou da companhia e da conversa de todos. Como Jesus estava ensinando e os seus discípulos ao lado dele ouvindo, o instinto de Maria foi sentar aos seus pés e escutar. Marta, muito exigente, voltou rapidamente ao trabalho a fim de cuidar dos preparativos. No entanto, logo em seguida, Marta se irritou muito com Maria. É fácil imaginar como sua indignação pode ter aumentado. A princípio, quem sabe ela tenha tentado sugerir sutilmente, a Maria que a ajudasse. Acredito que ela pode ter tentado chamar a atenção de Maria. Por fim, no entanto, ela desistiu completamente de fingir de ser sutil e educada. Se apresentou e, muito queixosa, disse a Jesus. Na verdade, ela dirigiu uma reclamação e pediu que ele interviesse e corrigisse sua irmã. A resposta de Jesus deve ter assustado Marta. Não lhe passou pela cabeça da ideia que ela poderia estar errada, mas a pequena cena lhe rendeu a mais gentil das advertências de Jesus. O relato de Lucas termina nesse momento, de modo que nos parece seguro concluir que a mensagem penetrou profundamente no coração de Marta e teve exatamente o efeito santificador que as palavras de Cristo sempre tiveram sobre as pessoas que o amam. Acredito que Marta amava a Cristo do mesmo modo que Maria, e ele amava as duas claramente com um afeto profundo. João 11, verso 5. Algumas lições importantes surgem da repreensão que Jesus deu a Marta. No relato de Lucas 10, o comportamento externo de Marta parecia primeiramente consistir em um serviço verdadeiro. Era ela quem tinha colocado o avental, que tinha ido trabalhar na tarefa de servir os outros, mas o tratamento que ela dispensou a Maria logo revelou uma falha séria no seu coração de serva. Ela desenvolveu uma atitude crítica e irônica. Essas palavras, diante de muitos convidados, com certeza tinham o propósito de humilhar Maria. Ou Marta não refletiu sobre o efeito de suas palavras, ou simplesmente não se importou com isso. Além disso, Marta estava errada em sua avaliação com relação a Maria. Ela achava que Maria estava sendo preguiçosa. Na verdade, Maria era aquela cujo coração estava no lugar certo. Sua motivação e seu desejo eram mais louváveis do que o de Marta. Jesus sabia disso, ainda que nenhum simples mortal pudesse ter feito essa avaliação, observando o comportamento externo das duas mulheres. Entretanto, Jesus sabia disso porque ele conhecia o coração das suas servas. O comportamento de Marta mostra a forma sutil e pecaminosa pela qual o orgulho humano pode corromper até o melhor dos nossos gestos. O que Marta estava fazendo não era nada de mal. Ela estava servindo a Cristo e a seus convidados, em um sentido muito prático e funcional. Marta estava agindo como serva de todos, justamente da maneira que Cristo ordenava de modo frequentemente. Ela, sem dúvida, começou com a melhor das intenções e a mais nobre das motivações. Marta logo demonstrou uma atitude de orgulho pecaminoso, que também a deixou vulnerável a vários outros tipos de mal: a ira, o ressentimento, o ciúme, a desconfiança, o espírito crítico, o julgamento exagerado e a indelicadeza. Tudo isso brotou em Marta em uma questão de minutos.
Ela começou a se concentrar demais em seus pensamentos e em si mesma. O pior de tudo é que as palavras de Marta impugnaram o próprio Senhor Jesus. Ela disse: Senhor, não te importas? Está lá em Lucas 10:40. Ela caiu em uma armadilha bem comum descrita por Paulo em sua carta aos Coríntios. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, versículo 12. Ela desviou sua atenção de Cristo e começou a observar Maria com um olhar crítico. Maria, pelo contrário, estava tão atenta aos pensamentos de Cristo, estava alheia a tudo isso, sentou-se aos pés de Jesus e escutou com atenção, absorvendo cada palavra, cada detalhe. Não estava sendo preguiçosa em sentido algum, simplesmente entendeu a importância daquele verdadeiro momento. Uma coisa se destacou sobre Maria, foi a sua capacidade aguçada de observar e entender o coração de Cristo. O temperamento de Maria parecia ser naturalmente mais contemplativo do que o de Marta. Maria parecia ser capaz de discernir o sentido verdadeiro do que Jesus queria dizer de uma forma melhor do que todos os 12 discípulos. Seus gestos de ungí-lo em preparação ao seu sepultamento, no início daquela última semana em Jerusalém, demonstram um entendimento extremamente maduro. Isso foi fruto de sua disposição para ficar sentada bem quietinha, de ouvir e refletir. Isso foi exatamente o que diferenciou bastante Maria de Marta, cujo primeiro impulso sempre era reagir ou agir. Marta tinha muito em comum com Pedro nesse aspecto. Se Marta tivesse realmente pensado mais em Maria do que em si mesma, ela poderia ter percebido em Maria uma profundidade de entendimento e um amor a Cristo que até ultrapassava o seu. Poderia ter aprendido bastante com sua irmã mais quieta e pensativa, mas isso não aconteceu naquele momento. Marta tinha de arrumar a casa, tirar a refeição do forno, muitas coisas, as quais ela estava muito preocupada e inquieta. Sem perceber, seu ressentimento contra Maria tinha aumentado e ela não conseguia mais se segurar. Sua crítica pública de Maria era uma expressão horrível de orgulho. É interessante ler essa narrativa e tentar imaginar qual seria a reação normal de uma mulher se fosse colocada em uma situação como a de Marta. Minha forte suspeita é de que muitas mulheres teriam a tendência de se identificar com Marta, não com Maria. Afinal de contas, seria normal considerar a falta de respeito a atitude de deixar a irmã fazer todo o trabalho pesado na cozinha, enquanto ela se senta conversando com os amigos. Portanto, em sentido real, os sentimentos de Marta eram naturais e um tanto compreensíveis. O que Marta esperava que Maria fizesse era em si mesmo perfeitamente bom. Ainda assim, o que Maria estava fazendo era ainda melhor. Ela tinha escolhido a boa parte, tinha descoberto algo realmente necessário, a adoração e a devoção verdadeira de coração e a atenção total a Cristo. Isso define a adoração como a mais alta prioridade para todo cristão. Nada, incluindo até mesmo o serviço prestado a Cristo, é mais importante do que ouvi-lo e honrá-lo com o nosso coração. Lembre-se do que Jesus disse à mulher samaritana em frente ao poço. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cristo tinha achado em Maria um deles. Ele não confirmou a repreensão de Marta, porque foi Maria e não Marta que tinha entendido de forma adequada que a adoração era um dever mais sublime a Cristo do que o serviço prestado a favor dele. É um perigo, até para as pessoas que amam a Cristo, que nos tornemos tão preocupados em fazer coisas para Ele que comecemos a deixar de lado a atitude de dar-lhes ouvidos e lembrar do que Ele fez por nós. Nunca podemos deixar que o serviço a Cristo desincentive nossa verdadeira adoração. Nós invertemos as prioridades espirituais verdadeiras quando nossas obras se tornam mais importantes para nós do que a nossa adoração. Fazer das boas obras um fim em si mesmo tem uma tendência de exaltar ego e depreciar a obra de Cristo. As boas obras, a caridade humana e os gestos de bondade são expressões fundamentais da fé verdadeira, mas elas devem fluir de uma confiança verdadeira na redenção e na justiça de Deus. Afinal de contas, as boas obras que praticamos nunca podem ser um meio de alcançar o favor de Deus. Por isso, o foco da fé está sempre no que Deus fez por nós e nunca no que nós fazemos por Ele. Romanos 10, versículo 2 a 4. O comportamento de Marta nos recorda que o espírito prejudicial de justiça própria pode se infiltrar e contaminar até o coração daqueles que abraçaram sinceramente a Cristo como sua justiça verdadeira. A dureza de Marta com relação a Maria expôs exatamente esse tipo de desequilíbrio em seu coração.
As palavras gentis de correção da parte de Jesus a Marta, bem como seu elogio com relação a Maria, estabelece mais uma vez a ordem correta das prioridades. A adoração, que é simbolizada nessa passagem como ouvir com atenção os ensinamentos de Jesus, é o que é de mais necessário. O serviço a Cristo deve sempre estar subordinado a essa premissa. As Escrituras nos ensina, do início ao fim, que o que cremos é no final das contas mais importante do que o que fazemos. As boas obras adequadas sempre fluem da fé e são frutos dela. O que fazemos é fundamental, porque é a prova de que a nossa fé é viva e real. Mas a fé precisa vir primeiro e é a única base viável para as boas obras. Em vez de firmar humildemente sua fé na importância vital da obra de Cristo pelos pecadores, ela estava pensando o que ela poderia fazer por ele. Reitero que esse parece ser um desvio natural do coração do homem. Imaginamos equivocadamente que o que fazemos para Cristo é mais importante do que aquilo que ele fez por nós. Toda decadência marcante na história do cristianismo aconteceu quando a igreja perdeu de vista a primazia da fé. Em vez disso, começou a destacar as obras. O instinto humano parece nos dizer que o que fazemos é mais importante do que o que nós cremos, mas este instinto é falso, fruto da nossa presunção decaída. É uma maneira totalmente errada de pensar, pecaminosamente errada. Não podemos nunca dar mais valor às obras para Cristo do que à obra que ele fez em nós. Com certeza, um pensamento como esse nunca ocorreria de uma forma consciente na mente de Marta. Ela amava Cristo. Fico muito agradecido de que a repreensão que Cristo deu a Marta tenha sido gentil. Tenho de confessar que é muito fácil para mim me identificar com ela. Amo o privilégio de servir ao Senhor e Ele me abençoou com mais do que o suficiente para me manter ocupado. Às vezes é tentador me envolver nas atividades do ministério e me esquecer que a fé e a adoração precisam sempre ter prioridade sobre o trabalho. Nesses momentos frenéticos, todos nós precisamos cultivar mais o espírito adorador e atento de Maria e menos a agitação confusa de Marta. Marta e Maria nos fazem lembrar que Deus usa todos os tipos de pessoas. Ele nos deu dom diferente por alguns motivos em especial, e não devemos desprezar uns aos outros, nem olhar os outros com descaso simplesmente porque temos temperamentos diferentes ou personalidades opostas. Marta foi uma nobre mulher de Deus, que carregava um coração de serva e uma capacidade rara para o trabalho. Maria foi mais nobre ainda, com uma disposição incomum para a adoração e para a sabedoria. As duas foram notáveis à sua maneira. Se levarmos em conta seus dons e seus instintos em comum, ele nos dá um exemplo maravilhoso a seguir, que possamos cultivar com dedicação os melhores instintos dessas duas mulheres extraordinárias. Bem, mulheres queridas, terminamos aqui o capítulo de Maria e Marta. No próximo capítulo estaremos falando de uma mulher que teve o privilégio de ser mencionada em todos os 4 evangelhos e o privilégio eterno de ser a primeira pessoa ao qual Cristo se revelou depois da ressurreição. Nós vamos falar de Maria Madalena, um dos nomes mais conhecidos da Bíblia. Até a próxima leitura.